Bom dia! Bom dia, Luciane! Bom dia, Adri! Ela tá aqui comigo, só tá lá embaixo. Tudo jóia, Luciane? Começamos um pouquinho atrasado. Olha aí a Doralice chegando. Bom dia, Doralice! Tudo maravilhoso, tudo beleza. Vocês viram aí que eu já postei um story hoje aí com o nascer do sol. E agora eu tô procurando aqui como é que eu vou. Bom dia, meu amor. Entrou aqui o Paulo, salvo engano, é o Paulo de Tarso Mackenzie, não é isso? Bom dia, Paulo. Eu tô tentando achar aqui, pessoal, como é que a gente fixa o comentário que eu vou colocar aqui. Ah, tem a questão do título da live, eu acho. É, o Paulo Mackenzie, Paulo de Tarso. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui um comentáriozinho e vou tentar fixar. Se alguém souber como é que fixa aqui, uma vez eu fiz isso e esqueci agora. Quem não... Aqui, pessoal, só estou escrevendo aqui, viu? A respeito dessa... Aqui, agora eu quero ver como é... Agora sim, fixei. Fixei aqui. Bom dia, doutor Marco Antônio. Grande amigo. Tabelião substituto aqui do primeiro ofício do Distrito Federal. E o nosso querido convidado já está na área, pessoal. Dr. André Vilaverde. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele e vou trazê-lo para a nossa live. Deixa eu ver aqui se eu vou... Eu vou colocar aqui também, pessoal, o meu link, não é nem o link não, eu não sei como é que eu consigo colocar o link do YouTube aqui, mas vou colocar aqui a minha página, meu canal do YouTube. Juliana Barros, muito bom dia. Aqui, isso aqui é do YouTube. Eu vou fixar esse aqui também. Ah, não, se eu fixo um, o outro sai, então deixa. Deixa eu colocar de novo o tema da nossa live. Será que eu consigo ajustar agora? Eu vou fazer de novo aqui, pessoal. Me perdoe aí a ignorância tecnológica. Aqui, já vamos começar, pessoal. Só colocando aqui. Coloquei aí o nosso tema e vou fixar. Fixei, né?
Quem mais chegou aí? Maria Ornelas. Muito bom dia, minha querida. Tudo jóia? Pois bem, meu povo. É com muita satisfação, muita alegria que estamos hoje aqui fazendo essa live. Eu vou chamar daqui a pouco o nosso convidado. No início do ano nós começamos esse nosso trabalho virtual e que demos o nome de Desvendando os Imóveis e Seus Direitos, né? Porque aqui nesse nosso canal, no Instagram, no canal do YouTube, no Facebook, nós vamos tratar do direito imobiliário como um todo, né? E é a minha paixão há 25 anos já, trabalhando com direito imobiliário, e chegou a hora em que pese durante esse tempo todo ter sido professor e dado aulas virtuais, mas sempre em alguma instituição, e sempre era algo mais fechado, né? E essas mídias sociais agora alcançam um sem limite de pessoas, né? É muito impressionante o que a gente alcança. Eu fico... E a Adri tá aqui, minha namorada, e aí a gente fica vendo todos os dias aparecendo mais gente no nosso Instagram, entrando no canal, e é muito bacana isso, isso dá mais ânimo pra gente continuar trocando experiência. Fernanda Soares, minha querida amiga e aluna em vários cursos, né, na Atami, que bom que você está aqui, minha querida. PH, Paulo Henrique entrou também. Que bom. Bom, pessoal, vamos então, já temos aqui 10 pessoas ao vivo com a gente. Esse horário é um horário especial, só para os fortes, né? E o nosso querido professor, doutor André Vilaverde, que eu vou chamar agora para entrar aqui na nossa live. Deixa eu só ver aqui. Aqui. O convite para entrar. E aí, olha amigo? ele aí! Muito bom Bom dia, meu dia. querido amigo. Você viu que na chamada, numa das chamadas que eu fiz para a live, eu coloquei um recifense brasiliense e um pantaneiro Justamente aí, recifense. Pois é, para quem não sabe, eu sou recifense, mas moro em Brasília há 37 anos. 2 anos eu fiquei fora, fiquei na Bahia como tabelião e registrador civil. E o nosso querido amigo, o professor André, é de Sinop, né? Não, você é de Rio, você é de Rapaz, Lucas do Rio Verde, história não é isso? longa de onde eu sou, viu? Que na verdade, João, eu nasci no Paraná. Ah, você Justamente. nasceu Então, no Paraná, eu meu costumo amigo. brincar aqui, né, que o Ariano Suassuna dizia que ele era um paraíbucano, né? E aí eu sou um paranabucano. Paraibano. Mas a minha, Mas você é um sim, pouquinho pantaneiro também, né, meu irmão? Você eu, ficou a minha muitos vida anos inteira eu lá, fui né? com 2 anos de idade para Alta Floresta, no Mato Grosso, né? E a minha vida inteira me formei no Mato Grosso, casei, aí meus 2 primeiros filhos são mato-grossenses, né? Só que daí o Henrique já é piauiense, aí fui cartorário no Maranhão, no Rio de Janeiro, então Da Timon no época de Maranhão. Timon. Foi quando nós nos conhecemos, né? Quando nos conhecemos pessoalmente no Pará, foi isso, né? Eu lembro, acho que foi lá. Foi no Pará. No aulão de véspera Isso, do nosso amigo concurso de Everson. cartório para Salvador.
me engano, a primeira fase Ixi. do concurso do Pará. Acho que lá deve ter sido 2011, Rapaz, 2010, sei lá, faz alguma coisa tempo assim, porque né? eu acho que eu tive que pedir Por autorização para aí. meus pais, que eu era menor ainda. Não. Tá certo. Bom, pessoal, ó, já está entrando bastante gente aqui. Ó. Quando a gente começou, quando você entrou aqui, tinha 10 pessoas, já estamos aí com 22 pessoas. Felipe, muito bom dia a todos vocês. Projeto Cartório, né? Olha Professor aí, rapaz, Elimane, ó. bom Aí. dia. Isso aí Olha é o Elimane um aí, brasiliense e André. piauiense agora, né? Muito bom dia. É, exatamente. Olha aí, Raquel, José Roberto Melo Porto, Rai, Rainara. Rapaz, que bacana, que bacana. Muito bem-vindos todos, muito obrigado pela presença de todos. E eu estou aqui com o meu queridíssimo amigo, professor André Vilaverde, registrador do segundo ofício de registro de imóveis da minha cidade de Recife. Né? Tô te devendo essa visita aí ainda, mas daqui a pouco eu devo aparecer por aí, viu, meu irmão? É, eu acho que todo mundo aqui te conhece, mas não custa nada a gente relembrar. O nosso querido professor, ele foi tabelião em Timon, no Maranhão, foi tabelião no Rio de Janeiro, era o 26º ofício 36º. de notas, né? 36º ofício de notas do Rio de Janeiro. E desde quando que Recife você está aí em 2018. Recife? Finalzinho de 2017 eu assumi, em dezembro, né? Desde, Então eu conto aí 2018, 5 anos. desde 2018, o nosso querido amigo é o registrador do segundo ofício de registro de imóveis do Distrito Federal, de Recife. De Recife. E é um prazer muito grande, André, te ter aqui na nossa live. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você, inclusive, fez um depoimento maravilhoso para mim, que está lá no nosso canal do YouTube. A gente postou aqui no Instagram e está lá no nosso canal do YouTube. E, primeiramente, eu queria dizer isso, meu irmão. Muitíssimo obrigado pela sua generosidade e de poder compartilhar o seu conhecimento com todos nós aqui do nosso Instagram, o pessoal que nos segue no Desvendando os Imóveis e Seus Direitos. E eu acho que vai ser um início de dia e de semana com bastante conteúdo interessante. Né? O nosso tema, até coloquei aqui, fixei aí no, nos comentários, né? Quem não registra não é dono. É verdade esse bilhete? Né? Então, esse é o nosso tema de hoje, porque efetivamente a gente ouve muito, né, essa expressão, que ela, na verdade, ela resume um princípio de registro de imóveis, que é o princípio da inscrição, né, e que ela é uma regra geral, que está lá no artigo 1227 do Código Civil, que diz que, salvo os casos expressos nesse código, né, a transmissão do direito real por atos entre vivos se dá com o registro do título aquisitivo no cartório de registro de imóveis. Ou seja, o registro é que constitui não só a propriedade, como todos os outros direitos reais sobre o imóvel. Mas existem exceções. E eu fiz na postagem disse o seguinte, olha, tão importante quanto conhecer a regra geral é conhecer as exceções, né? Eu acho que agora o sol está batendo bem aqui, ó. Ele está Coisa nascendo aqui na linda minha aí, ó. frente, aqui, ó. Aqui, tá, E aí tá dando um reflexozinho, mas eu acho que aqui já tá dando, nasceu, né? Tu tá sabe que aqui tranquilo. já nasce Pois é, campeão, né? André. Ah, com certeza, com certeza. Aí do ladinho do mar, você Não, tá na eu tô cidade, você boa não tá em viagem. Porto de Eu já Galinhas, começo, não, eu né? começo no cartório aí. Daqui a pouquinho só levo o bebê para a escola e bora pro cartório. Maravilha. Então, meu amigo, o que você tem? E aí, o que acontece? Essa história das exceções, elas causam muita exigência nos cartórios de Com registro de imóveis, não certeza, é meu isso, amigo, com André? certeza. Olha, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, viu? Quando você me fez o convite, falei, olha,
Não posso perder essa conversa aí, com a primeira oportunidade de falar novamente contigo, virtualmente, que você tá parecendo, você mora em Brasília e está parecendo político, viu? Que diz que vem me visitar, vem me visitar, vem me visitar, e nunca apareceu aqui, viu? Não está aparecendo recifense, não. A minha namorada tá na live aí, ela tá Tá vendo escutando. aí, ó? Então, a gente E tirar tem que combinar com foto ela aqui pra agora gente ir. já é cartão postal da cidade, a escadaria lá do segundo registro de imóveis, então tem que tirar a foto lá na escadaria, vai ser uma honra recebê-lo aqui. Meu amigo, ter essa foto no meu currículo vai Rapaz, ser eu vi um demais, monte viu? de gente que eu adoro aqui, cara, um pessoal maravilhoso que está aqui na sua live, então obrigado pela presença de todos vocês. Se quiserem mandar para outras pessoas, que a gente vai falar um tema muito interessante, isso que João colocou, poucas pessoas se atentam a isso no momento de apresentar, principalmente um formal de partilha, né? Eu acho que a grande exceção, tem diversas exceções ao princípio da inscrição, e aí o João já disse, né? O quem não registra não adona é a regra geral, né? Ou seja, os direitos reais sobre imóveis, propriedade, superfície, servidão, uso, são adquiridos por meio do registro, mas nós temos diversas exceções, né? Diversas, mas muitas exceções mesmo. Mas se fosse fazer uma pós-graduação só dessas exceções, a gente conseguiria falar 6 meses sobre elas, sobre as diversas implicações. Mas como o João falou assim, para a gente falar sobre casos práticos, na prática, na vida real mesmo, então, eu vou só mostrando aqui, né? A gente tem uma exceção que eu adoro ler, né? Que eu acho, eu sempre falava para os meus alunos de prova oral, por exemplo, ó, o cara vai te perguntar na prova oral sobre avulsão, sobre, né? Só que avulsão, eu nunca vi no cartório ainda, né? Não, não faço Nem nem eu. ideia de como é que vai fazer. O dia que apareceu, rapaz, registro de avulsão, como é que eu vou fazer isso aqui? Será que foi? Agora, a regra geral da exceção ao princípio da inscrição é a transmissão causa-morte. Né? Que todo mundo que é proprietário de imóvel vai morrer, né? A não ser que é um Highlander aí que eu não conheço também nenhum, mas vai morrer e essa transmissão vai acontecer imediatamente no momento da morte. Né? E é isso que você faz. Você falou, as pessoas não têm uma cultura do registro da transmissão e principalmente, João, e aí já, como eu sei que você tem muitos advogados que te seguem e tal, não há uma cultura da averbação do óbito. Isso seria... Eu tenho um caso interessantíssimo sobre E isso. as pessoas Depois eu vou nem falar. sabem que é possível fazer a averbação do óbito sem o inventário. Mas isso é muito importante, em razão do princípio da publicidade. Então, olha, faleceu, pegou a certidão de óbito, sabe que tem o imóvel, já pega e leva direto no registro de imóveis. Já para fazer a averbação para todo mundo. Falar, olha, essa pessoa, ela era proprietária, ela não é mais proprietária porque já faleceu. Os proprietários agora, eu não sei quem são, né? Não sei quem são ainda, são todos os herdeiros. Mas nós vamos, sei lá, fazer o inventário extrajudicial, fazer o judicial, não sei como vai fazer. Mas para fins de publicidade, já deixar claro para todas as pessoas que pegaram a certidão, olha, essa pessoa faleceu, né? É assim, João, que tem que ser feito? Rapaz, pegando sua deixa, meu irmão, teve um caso interessantíssimo quando eu era registrador de imóveis aqui no Distrito Federal. Uma pessoa riquíssima, que não morava no Distrito Federal e tinha um terreno vazio. Ele tinha um imóvel que era apenas um terreno vazio, numa das regiões mais valorizadas do Distrito Federal e do Brasil, que é o lado sul, aqui no Distrito Federal. E aí, o que acontece? Os familiares, os filhos, os herdeiros, essa pessoa era um banqueiro, inclusive. Os filhos herdeiros descobriram que tinha alguém vendendo o lote do pai. O lote que era do pai, que faleceu, e estava em inventário grande. E, enfim, esses inventários de pessoas muito ricas costumam dar algum tipo de problema, e estava demorando. E o que acontece? Para você vender um terreno, meu irmão, você não precisa ter a chave do terreno, né? Então, o que aconteceu? A pessoa falsificou uma procuração do proprietário, você tem o nome, os dados do proprietário na matrícula do imóvel, e ela estava anunciando a venda. E aí, o que aconteceu? O advogado foi lá no cartório, conversou
conversar comigo. E aí, quando eu conversei com ele, eu falei, meu amigo, sabe o que você faz? Pega a certidão de óbito do falecido, pede para averbar aqui na matrícula do imóvel. Por quê? Quem for comprar, na hora que pegar a certidão para lavrar a escritura, vai ver que o camarada morreu e que dia que ele morreu, né? Então, isso já vai levantar a lebre. E foi exatamente o que aconteceu, meu amigo. Eu poderia contar mais detalhes da história, mas, enfim, eu conheci uma pessoa que estava negociando uma permuta de uma fazenda por esse lote no Lado Sul. E eu conheci a pessoa na hora que ela chegou no tabelião, que era vizinho ao nosso cartório. Olha só que coisa. Eu falei, meu amigo, se você pegar a certidão agora, você vai ver que está lá averbado o óbito do camarada. E a procuração tinha sido lavrada, né, depois da morte dele. Olha a importância dessa averbação, que não é obrigatória. Sim. Né? Sim. Vamos dizer assim, não é obrigatória, mas que é interessantíssimo para quem quer evitar algum prejuízo. Ah, com certeza. Não é isso, meu irmão? E você falou no caso de falsidade, né, da procuração. Mas muitas vezes nem é caso de falsidade. Muitas vezes o proprietário ele realmente outorgou essa procuração. Essa procuração ainda, em tese, ela é válida, porque ninguém sabe do falecimento. Né? O registrador não vai ter como saber do falecimento dessa pessoa. A pessoa faleceu hoje, apresenta a procuração amanhã e transmite esse imóvel. Então, que sirva aí de orientação para todas as pessoas. O cara é advogado de alguém e falou, olha, eu sou advogado, vou pegar um inventário. Eu, na minha opinião, assim, para demonstrar que o cara é realmente fera no direito extrajudicial, né, na atuação extrajudicial, faleceu, pega a certidão de óbito e já averba na matrícula do imóvel. Fala, ó, tá morto, faleceu, e agora a gente vai discutir quem são os herdeiros, está no inventário judicial, está no extrajudicial, mas você já evita, cara, mas são muitos problemas, muitos, né? Eu vi emendando um no outro, né, que é um caso também de transmissão, de exceção ao princípio da inscrição, que é o uso capião. Então, assim, o cara, se faleceu, quem está querendo fazer uso capião, já averba na matrícula do imóvel a existência daquele óbito, já evita, por exemplo, a notificação do morto, porque já morreu. Fala, cara, a gente vai ter que procurar agora quem são os herdeiros. Então, assim, são detalhes que o advogado precisa ficar atento para até melhorar os diversos procedimentos ou processos no extrajudicial, né? Perfeito. E nesse caso ainda da herança, voltando para a herança, André, é muito interessante a gente também para o advogado e também para o servidor de cartório, para os registradores e para aquelas pessoas que trabalham nos cartórios, os escreventes que vão examinar, que vão fazer a qualificação registral dos títulos que são apresentados, e no caso dos formais de partilha ou cartas de adjudicação de inventário, eu costumo dizer o seguinte, você precisa tirar uma foto dos herdeiros no momento da morte. Isso eu acho que deve ter acontecido demais aí no seu cartório, acontecia direto aqui no primeiro ofício, ainda acontece, tenho certeza, né? Das pessoas. O falecido, né? O autor da herança morreu há 10 anos. Né? E há 10 anos, o herdeiro ou os herdeiros, algum herdeiro, era casado. E era casado com comunhão universal de bens. E aí fizeram o inventário 5 anos depois da morte. E o herdeiro, já nesse momento, era divorciado. E aí o advogado não pediu para ver, ou não sei se também querendo, às vezes, ver se pulava essa etapa, mas coloca o herdeiro como divorciado na petição inicial. E aí, muitas vezes, o juiz nem se toca para pedir a certidão de casamento dessa pessoa para saber quando aconteceu o divórcio. E o regime de bens, né? Qual era o regime de bens? Porque, a depender do regime de bens, o cônjuge herdou também. E aconteceram vários casos, né? Quando eu era registrador de imóveis.
E um deles me chamou muita atenção. Por quê? Foi exatamente esse caso. Veio o formal de partilha para o cartório e nós pedimos a certidão de casamento do herdeiro para saber quando ele tinha sido divorciado. E efetivamente ele tinha sido divorciado após a morte do autor da herança. Então nós falamos para o apresentante do título, né, que nós íamos registrar o formal de partilha, porém nós íamos colocar que quem recebeu o imóvel, o herdeiro fulano de tal, hoje divorciado, porém, à época, casado com fulana de tal, sob regime da comunhão universal de bens. Aí a pessoa perguntou, mas o que isso implica? Porque ela abriu mão de tudo, porque isso é herança do meu pai, eu combinei com ela que eu não queria nada da família dela e ela não queria nada da minha família. Eu falei, não tem essa combinação. Você não tem esse poder de combinar. Você pode receber a herança, depois ela doar, né? Depois ela doar, já que está divorciado, doar parte dela para você. Mas você não pode receber a herança e ela não. Porque a época que você recebeu, você era casado com ela sob o regime da comunhão universal. E nesse caso, minha gente, além disso, ele já tinha vendido o imóvel. Quando alguém chega para mim, André, e fala assim, estou comprando um imóvel, é de inventário. Eita! Eu falo assim, pode comprar. Agora, compre com assessoria jurídica claro. Especializada. Competente. Para não ter surpresinha depois, como foi o caso desse. Para piorar a situação. Depois que eu falei isso, e aí depois veio o advogado conversar comigo, a ex-mulher, ela se casou novamente, ela teve 2 filhos e ela morreu. Olha a complicação, meu amigo. Porque a época do inventário não se atentou para o princípio da Cesine. Quando a gente fala em tese, né, André? Sim, parece muito simples, né? Mas na prática as pessoas esquecem, né? Quando fala assim, o momento da transmissão no falecimento é no momento da morte, né? Para quem estuda direito é muito tranquilo. Mas na vida real, isso aí é complicação. Isso que você. E esse é só um exemplo, né? Então, é o que mais acontece aqui nos bastidores que a gente estava conversando. Você perguntou, né? Mas, André, o que é na prática mesmo que acontece? Eu falei, cara, todos os dias. Eu podia pegar agora aqui. Raramente eu pego um inventário que não tem esse problema, né, principalmente da qualificação das pessoas. No momento do falecimento e a qualificação agora, né? E aí, você falou o caso de... Cara, tem inventários aí que as pessoas demoram 10 anos para apresentar esse formal para registro, né? Então, já nasceu filho, já casou, já divorciou, né? E uma outra exceção, João, que eu acho que é muito importante, e aí eu sempre falo como registrador, para que se evite, né, para transmitir segurança jurídica para as pessoas. Mas uma das grandes exceções que as pessoas se esquecem da transmissão fora do registro, né? Então, eu estou vendo que tem 40 pessoas aqui, pessoal, a gente está falando sobre... Olha aí, já tem pergunta, viu, André? Já tem pergunta que eu vou passar para você. Sobre as exceções ao princípio da inscrição, né? Em regra, né, o direito real brasileiro transmite-se pelo registro. O famoso lá, eu tenho a camiseta, assim, quem não registra não é dono. Mas tem diversas exceções. E uma delas, que a gente não falou ainda, e aí eu gostaria que os advogados que estão nos assistindo aqui, sempre que pegasse um cliente seu, que ele se casou, apresenta essa certidão no registro de imóveis para fazer essa verbação. Porque isso é muito importante. Por quê? A depender do regime de bens também, o regime de bens já é uma forma de transmissão imobiliária fora do registro, né? Então, há necessidade de que tenha essa publicidade no registro de imóveis, que as pessoas saibam, olha, era fulano de tal, solteiro, e agora está casado. Casado com quem? Casado com fulano de tal, aquela regra, né, do registro, do pacto antinupcial, que muitas pessoas ainda não conhecem. Eu acho que o pacto antinupcial é um dos atos mais complexos, porque você deve levar, pessoal,
ouça o que eu estou falando para vocês. O pacto, ele tem que ser levado a registro no local do casamento, mas é no registro de imóveis, independentemente que a pessoa tenha imóvel naquele local. E depois apresentar esse pacto para averbação em todas as matrículas. Mas, professor, por que isso? Por que será que a lei faz isso? Justamente porque o legislador sabe que o regime de bens é uma das exceções ao princípio da inscrição, que esse regime de bens aqui já transmitiu todos os imóveis. Então, todo mundo tem que saber, cara, se o João agora é casado, ele casou em Brasília, mas o imóvel dele é aqui, Recife, tem que trazer essa averbação no imóvel aqui no segundo registro de imóveis, e já traga, manda que pode mandar virtualmente agora, né? Para você não vai, eu não vou aceitar virtual, que você vai ter que vir pessoalmente aqui no Recife. Mas para saber que houve essa transmissão imobiliária por meio do quê? Do regime de bens. Não é isso, João? Maravilha. Meu irmão, eu estou vendo aqui o Paulo de Tarso, Projeto Cartório, falando assim, ó, só essa orientação já valeu a live, né? Muito bacana, muito bacana. E o Davirlan Machado, ele colocou o seguinte aqui, vou passar essa bola para você. Meus pais compraram um apartamento. A filha do proprietário subscreveu uma procuração, deve ter sido subestabelecer uma procuração, né? Ela devia ter a procuração do pai, subestabeleceu a procuração do pai para o irmão dessa pessoa, do Davirlan, né? O proprietário morreu e o meu irmão também, o proprietário e o último procurador. O que fazer? Uso capião, judicial, extrajudicial, tá contigo a bola, meu irmão. Falar, olha, é muito difícil falar sobre casos concretos assim, né? E eu vou te orientar para que você procure um bom advogado, especialista em extrajudicial. Inclusive, aqui na live a gente já tem um advogado que atua nessa área, que é meu amigo João Pedro Câmara. Mas os casos, às vezes a gente tem algum detalhezinho, se a procuração ela era in restuam, né? Aquela procuração que ela tem validade após a morte. Isso precisa ver. Se não é uma procuração in restuam, essa procuração morreu junto com quem outorgou, né? Porque o que é procuração, né? Às vezes as pessoas não entendem isso, né? O que é procuração? Procuração é um instrumento de mandato. Ou seja, é um instrumento em que uma pessoa diz, olha, eu te nomeio para me representar. Se a pessoa morreu, não tem quem representar. A procuração perde o sentido, a não ser a in restuam, que é uma situação específica, quando é irretratável, irrevogável, isento de prestação de contas, né? E aí o legislador optou por não tirar a validade dessa procuração. Mas se não for uma procuração assim, ela perdeu a validade. Agora, o caso concreto, efetivamente, é difícil a gente saber qual seria a melhor forma, se um uso capião, se uma adjudicação, né? E agora a gente tem a adjudicação extrajudicial também, né? A adjudicação compulsória extrajudicial, quando você tem um direito de exigir a transmissão do direito real, mas a pessoa não transmite por algum motivo. Ou porque não quer, ou porque não consegue. No caso aí do morto. Que é bem importante, quando surge algum assim, e aí agora o advogado ele tem essa facilidade, que você está lá no domingo à tarde, domingo à noite, né? No churrasco da família ali à tardezinha, comendo churrasco, daí aparece, você trabalha com extrajudicial, deixa eu te contar uma história aqui. Aí o cara vai contar a história. Olha, eu acho que o primeiro ato, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, João, porque quem não atua no extrajudicial fala assim, fulano de tal era proprietário. E era proprietário mesmo. Esse é o primeiro caso. Eu falo, não, porque o seu João era proprietário de um imóvel, aí o cara vai ver, só tinha um contrato de gaveta que foi assinado, mas que o proprietário, e aí a gente volta na regra geral que a gente está estudando. Quem é o proprietário? O proprietário é quem constar lá no registro, porque quem não registra não é dono. A gente está falando sobre as exceções, mas a exceção ela só confirma a regra. Então, assim, a dica para os advogados aqui, se você ainda não conhece, hoje é possível, você a qualquer hora do dia, você
tem um instrumento que todos os cartórios do Brasil hoje utilizam, que chama visualização de matrícula. Você, João, pode chegar agora, abrir o seu computador aí, entrar no site do ONR, né, digita aí onr.org.br ou então registrosdeimóveis.org.br e você consegue, tendo o número de uma matrícula, saber quem é o proprietário. Você vai conseguir visualizar essa matrícula aí do seu escritório, de onde você estiver, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, qualquer dia da semana. Por que isso é importante? Para você saber pelo menos quem é o proprietário. Então o cara está falando com você e fala assim, deixa eu ver essa matrícula aqui então. Qual que é o nome da matrícula? Matrícula 2682 do segundo registro de imóveis. Você vai entrar lá no site do ONR e já vai visualizar essa matrícula. Pode imprimir e tal, para você analisar certinho essa matrícula. Isso é importante porque você consegue saber quem é o proprietário. Se a pessoa foi diligente, consegue saber se a pessoa foi casada, está divorciada, se já faleceu, né, se já tem uma verbação de óbito, se tem disponibilidade e tal. Só não consta nessa visualização o quê? Possíveis prenotações que existam na matrícula. Por isso que é necessário pedir a certidão para você ter certeza. O que mais que tem nessa matrícula aqui? Quero saber se chegou uma prenotação, tem um título que está em tramitação no cartório, né? Aí não tem como saber, porque você só vai visualizar a matrícula. É interessante isso aí, André. Até a gente falar para o pessoal que está aqui, alguns têm experiência, outros não. A pré-notação nada mais é do que o protocolo do documento no cartório. Né? Não é porque você protocolou o documento no cartório que ele vai ser registrado. Então, ele vai ser qualificado, o registrador vai fazer o exame desse documento para ver se ele pode ser registrado. E aí, essa pré-notação, enquanto ela está andando, né? Ela ainda não é o registro, mas pode vir a ser. Então é importante saber o que tem pré-notado em andamento sobre o cartório para poder ter uma noção correta, né, a respeito do assunto. Tem pessoal falando aqui, ó, pedindo uma outra live para falar sobre procuração em causa própria, né? E o que é interessante que você tocou no assunto, André, que eu acho também importantíssimo a gente falar nessa live, é que, mesmo nos casos de transmissão do direito, independentemente do registro e antes do registro, como são essas exceções que nós estamos falando, o registro ele é obrigatório. Está lá no artigo 169 da Lei de Registro Público. Ele é obrigatório para quê? Para dar justamente publicidade, já que os direitos reais eles têm eficácia erga omnes e precisam ter eficácia contra todos. Todas as pessoas precisam saber quais são os detentores de direito sobre o imóvel, e isso só com o registro. E para dar disponibilidade ao direito, né? Não adianta nada você adquirir por uso capião ou por herança a propriedade de um imóvel e não poder dispor dele, né? Não poder dispor, né? Eu vou hipotecar a propriedade desse imóvel que eu recebi por herança. Beleza, o banco vai exigir, me prove que você adquiriu por herança. Como você prova? Só com o registro na matrícula do imóvel. Então, ele é obrigatório em que pese a transmissão não acontecer nele. O registro é declaratório, mas ele é necessário e obrigatório para que se dê publicidade e que se dê disponibilidade ao direito. João, eu tenho um livro que eu gosto muito, e em todas as lives, assim, eu gosto de indicar alguns livros, né? Aí, antes da gente... na verdade, assim, nessa semana, eu tinha um caso prático no cartório, eu peguei esse livro aqui para ler. Aí eu posso divulgar aqui para os seus seguidores, ó. Esse cara aqui, gente, é sensacional. Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento, filho, viu? Esse é o filho, porque o pai tá... não é o pai. Sim. Que o pai também era um doutrinador. É um doutrinador. Eu não sei... Não, acho que ele ainda está entre nós, ele, né? O pai. E ele tem um livro sensacional, acho que é um dos primeiros livros sobre dúvida. Então, quem está fazendo mestrado e doutorado, quer saber a origem da dúvida mesmo, como é que surgiu no Brasil, como é que é isso aqui, mas aí você vai comprar o livro do pai, para fins de mestrado, doutorado e tal. E o filho para mim, assim, esse livro aqui, ele é espetacular para a prática registral, para a prática notarial. E aí, sobre esse tema aqui que a gente está falando, João, o Eduardo ele diz o seguinte, que a gente tem o que ele chama de inscrição notícia, né?
que são aquelas inscrições em que não tem um efeito especial essa inscrição no registro de imóveis, né? Não tem, o único efeito que ele tem é o efeito da publicidade. Aí ele coloca lá, por exemplo, a reserva legal. Então, a reserva legal, segundo o Eduardo, não gera um efeito especial você levar essa reserva legal, porque a própria lei já diz quais são os efeitos da reserva legal. E aí é importante que você coloque para fins de publicidade. Aí ele coloca a inscrição declaratória, que é isso que nós estamos falando aqui hoje, né? Só um minuto, André. Pediram aí para colocar o nome do livro. Se você Direitos Registrais Imobiliário, Teoria e Prática. Vou deixar aqui para a galera fazer um print aí, ó. Aí, a gente faz um print. Eduardo Sócrates. Isso. E são 2 volumes, né, André? Eu adoro esse livro aí. O que eu estava vendo essa semana mesmo. Sobre isso, o Eduardo já vai na veia aqui, falou, é assim, é assado, tal, tá aqui. Eu tive uma dúvida outro dia sobre o que a doutrina hoje chama de supercondomínio, né? Que é um condomínio dentro de um condomínio de lote, que tem um condomínio edilício dentro de um condomínio de lote, dentro de um loteamento fechado, de acesso controlado. Eu falei, cara, que confusão é essa aqui? E ainda tem uma multipropriedade. Registro de imóveis aqui, ó. Substituto. Esse é o... Olha aí, esse é o mais novo. É o piauiense aqui, ó. Nasceu lá em Teresina, no Piauí. Esse é o piauiense. Tá, coisa linda. Beijo, filho. Então, e aí... Que maravilha. Daqui a pouco você tem que levá-lo na escola, né? Leva ele para a escola. Quando você precisar sair, você avisa, porque se você deixar, meu amigo, eu vou ficar te escutando aqui e os nossos espectadores também. E um caso super complexo, com vários institutos envolvendo, né? Só fui que você abre o livro do Eduardo. Eu acho legal esse livro, né, João? Porque Eduardo tem, assim, eu acho que é uma das qualidades mais difíceis que tem de um autor, que é escrever de forma simples coisas complexas. Então, assim, você lê, parece que você está conversando com o Eduardo. Você fala, rapaz, olha que legal, esse cara conversa bem comigo, ele explica tão bem. Parece que é tudo tão simples, né? Parece que eu falo, rapaz, como é que eu estava com uma dúvida tão grande, isso parece ser tão simples? Porque ele tem essa capacidade de escrever coisas complexas de maneira simples. Então, se você é advogado nessa área aí, pode adquirir esse livro, e já dá uma pressão nele também aí, para ele atualizar o livro, viu? Maravilha. Outro que eu gosto muito de todos os livros que eu já li dele e que tem essa mesma capacidade que você citou do Eduardo, é o Leonardo Brandelli. Então, a teoria geral do direito notarial dele é fantástico aquele livro. Fantástico. Ele explica tudo também de forma que você entende, mesmo sem ser especialista na área. Né? E uma curiosidade do livro dele, da teoria geral, é que tem lá a carta justamente. Caminha, né? Na íntegra. Mas eu acho que eu não terminei aqui. Ele fala dessa inscrição notícia, que é apenas para fins de publicidade. O único efeito da publicidade, ele dá como exemplo lá a reserva legal. O tombamento, ele coloca como que os efeitos estão lá na lei e não no registro tombamento. Aí ele traz a inscrição notícia, que é o que nós estamos falando, que essa inscrição notícia, para que é então, professor? É justamente a produção do efeito de publicidade, que todos os registros têm, mas a disponibilidade. Então, se você já adquiriu por uso capião um imóvel, seja por sentença, seja por consenso ou não de um uso capião judicial, enquanto você não levar a registro, você já era proprietário no momento em que você completou o prazo, mas você não pode dispor. E assim mesmo os herdeiros. Você já adquiriu o imóvel no momento em que teu pai faleceu. Esse imóvel já é dos herdeiros. Se você é o único herdeiro, só você que é o proprietário desse imóvel agora. Mas, para fins de disponibilidade, você só pode dispor. E aí, por fim, ele coloca, né, a inscrição constitutiva, que é a regra geral, né, que você falou lá do artigo 1227, que diz o seguinte, olha, e aí é bem importante falar se você
é leigo e está assistindo essa live. A principal coisa que eu sempre procuro divulgar é a diferença entre escritura e registro. Só não pode confundir escritura com registro. Só, eu já fiz. E matrícula, né? Não confundir nem escritura com registro, nem com matrícula. Tá tudo certo. Falei, mas já registrou? Como assim? Mas já tem a escritura, já fui lá com o tabelião de notas e tal, não sei o que, tá. É importante, é uma das fases, mas o direito real entre vivos só se adquire com o registro. E aí as pessoas não se atentam, né? E eu já tive vários casos práticos aqui de 2 ou 3 escrituras lavradas pelo mesmo vendedor, o vendedor de má fé, mas quem apresentou primeiro essa escritura, 3 anos depois, foi quem obteve o registro. Então, muita atenção. Fez a escritura, já pede, hoje, pode pedir, inclusive, para o tabelião enviar de forma eletrônica, né? Então, já terminou, já manda eletronicamente, fala, ó, já vai estar prenotado lá no cartório, a prenotação que o João falou aqui, e você já tem o direito de preferência. Então, se esse vendedor, ele é um estelionatário ou de má fé, ele vai alienar esse bem para 4, 5, 6 pessoas no mesmo dia, né? Que ele vai num tabelionato, vai em outro, não tem como saber, mas aquele que apresentou primeiro isso aí, fez a prenotação, já vai ter garantido o seu dinheiro, o seu direito de propriedade, né? E os demais vão ter que ir na via da indenização. Não é isso, João? Isso. E essa questão que você tocou, meu irmão, de escritura, é muito interessante. Por quê? Porque isso essa ligação de escritura com imóvel, e muitas vezes confundindo com a matrícula do imóvel, ela acontece, essa confusão acontece não só com os leigos. Essa confusão acontece, inclusive, com o pessoal da área jurídica, né? E deixar bem claro que escritura pública não necessariamente tem a ver com imóvel, minha gente. Escritura pública é um ato lavrado por tabelião, onde ele coloca naquele ato, naquele documento chamado escritura pública, manifestações de vontade. Então, como? E aí, por que as pessoas confundem escritura com imóvel? Por quê? Pelo artigo 108 do Código Civil, e isso já era no Código Antigo, para as manifestações de vontade que impliquem negócios jurídicos de transmissão de propriedade, como, por exemplo, uma compra e venda de um imóvel, transmissão de propriedade de imóvel, a regra geral é que precisa ser formalizado por escritura pública. Então, as pessoas ligam naturalmente escritura pública a imóvel. Mas você pode fazer, e eu acho que o nosso querido amigo André já fez essa escritura em algum cartório desse Brasil, escritura de amor à joíra. Não é não? Você pode ir no cartório aí de Recife, aí, no cartório do Ivanildo aí, e chegar e falar assim, Ivanildo, eu quero fazer uma escritura pública declaratória de amor para minha mulher e quero que fique aqui. Isso vai transmitir algum direito? Isso vai garantir que para o resto da vida você irá amá-la? É claro que eu sei que sim, mas não é a escritura que vai garantir. Essa escritura é apenas uma declaração. Então, qualquer manifestação de vontade, declaração, pode ser feita por escritura, desde que não seja contrária à lei. Mas, então, escritura não tem a ver com imóvel. O que, efetivamente, o Código Civil diz é que, para os atos que transmitam direitos reais por atos entre vivos, direitos reais imobiliários, é necessária a escritura pública, salvo algumas exceções. O que você está falando aí, né? Quando eu fui tabelião lá no Rio de Janeiro, no 36º Tabelionato Nosso do Rio, grande abraço aí para todos os cariocas, pessoal lá de Santa Cruz. Você tem uma ideia, João? Lá no 36º, a grande maioria das minhas escrituras não eram sobre imóveis. Eu fiz pouquíssimas escrituras sobre imóvel. O que a gente fazia muito lá no 36º era a escritura de namoro.
De namoro, porque De a namoro. proximidade com Bangu ali, né, em Santa Cruz, se você conhece bem o Rio de Janeiro, e aí as pessoas do presídio exigiam essas escrituras de namoro para que houvesse as visitas aos presos lá. Então a gente lavrava muito, chegava na quinta, sexta-feira, era uma centena de escrituras de namoro lá no 36º Tabernato Norte do Rio de Janeiro. Caramba, que interessante. Interessante. Outra coisa, e aí a gente fala agora para o pessoal dos cartórios de notas, né? Tem muito cartório de notas, por exemplo, que não tem muito movimento imobiliário. E aí, eu imagino aí você lavrando escritura de namoro e tudo mais. Tem muito cartório que não tem movimento de transação imobiliária, né? De compra e venda, permuta e tudo mais. Pessoal, notas pode fazer qualquer contrato. Venda o seu trabalho para os empresários. Ao invés de, na hora que forem fazer uma integralização de capital social, faça por escritura pública, com um profissional do direito especializado, que é o tabelião. Eu, lá em Ilhéus, como eu fiquei pouco tempo como tabelião, né, eu cheguei a lavrar algumas escrituras interessantes. Uma delas que eu estou lembrando agora, eu lavrei uma escritura de arrendamento de uma barraca de praia. Não precisava, a pessoa não era obrigado a fazer aquele contrato por escritura pública. Mas ele teve no tabelião um assessor jurídico especializado e que cobrou mais barato do que um advogado iria cobrar, por conta da tabela, inclusive. A tabela de emolumentos. Isso não é bom para os advogados que estão aí, não, né? Eles devem ficar chateados comigo. Mas, como o tabelião só pode cobrar o valor que está na tabela, ele é obrigado a fazer por aquele valor. Né? Se ele for fazer, ele vai fazer por aquele valor. Aí você tem... Olha aqui, eu estou vendo várias pessoas amigas entrando aqui. Pedro Jussier, meu querido amigo da Bahia, nosso registrador muita baiano, gente que eu vi mandar né? Doutora Keila, que trabalhou comigo na Terra Cap. Tem muita gente Uma coisa que eu queria te falar, João, amigos, dar uma dica aqui. aí para quem advoga, né, no extrajudicial, e para os escreventes, né, de notas, dos trabalhadores de notas, e para quem faz qualificação no registro de imóveis, que eu acho que é o principal tema da nossa live, né? Quando você fala em exceção ao princípio da inscrição, eu não sei se é Cezine, se é Saizine, porque diz que é francês, né? Até hoje eu não sei. Um dia eu vou encontrar alguém que é Cezine. Do Droit de Cezine. Droit de Cezine. Mas que é francês. Diz que o imóvel é transmitido no momento do falecimento. Faleceu, imediatamente transfere para... Por quê? Essa dica para os advogados. Então, por exemplo, se você atua nessa área, vai assessorar o seu cliente em um tabelionato de notas, pegue essa foto do momento do falecimento para fazer o inventário e fala o seguinte, olha, eu preciso saber agora, no momento que esse cara faleceu, como é que era a vida dele? Não, ele era casado com quem? Ele era casado com fulana. Tal. E fulana, agora, porque os herdeiros, como é que são os herdeiros agora? Esse herdeiro aqui, ele era não sei o quê, ele era casado, ele já era divorciado, ele era... Qual o regime... Qual o regime, né? E qual o regime de essa foto, e agora pega a foto no momento do registro. Né? No momento que você está apresentando essa escritura pública, ou no momento que você está apresentando esse formal de partilha, porque muitas vezes o inventário judicial demora tanto que aí ele apresenta para o cartório, e aí o cara fala, mas esse cartório está fazendo exigência, está indo contra o juiz. Não é. É porque demorou tanto que agora, aquele que na petição inicial, lá em 1990, ele foi qualificado como solteiro, ele já casou e ele já se divorciou. E isso é importante que ou o tabelião de notas coloque isso na escritura pública de inventário, dizendo, olha, fulano de tal. E eu já vi escritura assim, é sensacional você ver quando o tabelião é realmente preocupado com isso e é um estudioso do direito, que todos os tabeliões são, né? No momento do falecimento, fulano de tal, ele era casado, não sei o que, parará. Agora, nesse momento que eu estou te apresentando aqui para o registro de imóveis, agora ele já é divorciado, não sei o que, tá. Então, assim, essa qualificação
é importantíssima, e aí que eu vejo que entra a atuação dos advogados que atuam no extrajudicial hoje, que eu fico muito feliz de ver advogados que vivem só disso hoje, né, João? Eu acho muito legal e vivem bem, né? Tem emolumentos de forma rápida, de forma célere, e cobram bem pelo seu trabalho, porque não é um trabalho fácil, viu, gente? Isso que eu estou falando aqui, assim, na teoria, parece que agora, e fulano de tal, em 95, quem ele era? Cadê essa documentação dessa galera? Tal, fulano de tal, era casado. Cadê a esposa, a ex-esposa, que já não quer mais falar com o cara? Então, assim, mas é importante que isso conste, porque vai chegar no registro de imóveis e no final vai ter uma nota de exigência, falando, olha, eu preciso saber como é que ele era no momento do falecimento, com quem era casado, com quem tal, né? Para que você agilize esse processo e que tenha uma qualificação positiva no registro de imóveis. Beleza. E essas mudanças que houver do momento da morte para a atualidade, elas precisam, pelo princípio da continuidade registral, serem levadas ao registro. Então, se depois do falecimento o herdeiro se divorciou, depois ele casou de novo, essas mudanças do estado civil dele precisam ser levadas ao registro para ficar a cadeia de atos na sequência correta, né? Para evitar, inclusive, prejuízos e, vamos dizer assim, pulos de titularidade de alguém que ficou aí no meio, alguma mulher que casou com comunhão universal com uma outra pessoa, enfim. Eu costumo dizer, cara, e você tocou num assunto muito, muito importante sobre a advocacia extrajudicial. Tem muita gente, nós temos vários colegas que estão fazendo cursos, ministrando cursos excelentes, né, para o pessoal que está advogando no extrajudicial. No meu caso, eu quero fazer isso também, comecei a fazer isso, né, agora no começo do ano. Por quê? E por que eu comecei hoje com uma das pessoas que, para mim, que mais entende de registro de imóveis no Brasil, que é o meu querido amigo professor André Vilaverde. Uma pessoa, além de entender, é uma pessoa que tem uma didática fantástica, né? Então, começando com um assunto que, para mim, André, queria a sua opinião, para mim é base. Eu até fiz uma postagem dizendo o seguinte: não se constrói um arranha-céu sem alicerce. Então, entender os modos de aquisição dos direitos sobre os imóveis é fundamental para quem quer resolver um problema intrincado de uma sucessão complicada, de uma sucessão envolvendo empresas, a propriedade da empresa, mas tem imóvel no meio. A pessoa precisa entender, a pessoa precisa estar muito bem sedimentado todo o alicerce do direito imobiliário, né? E eu penso que os modos de aquisição são alicerce, fazem parte do alicerce do direito imobiliário. E muitas vezes a gente vê que a pessoa sabe, ela já ouviu falar das exceções do princípio da Sesini, já ouviu falar que a uso capião também é uma exceção, mas na prática muitas vezes não consegue captar onde que vai aplicar isso. E aí eu vi aqui várias pessoas, o nosso querido amigo Paulo de Tarso falando que é muito importante nas lives a gente trazer esses casos concretos, porque a gente visualiza o que, em tese, é muito fácil, é muito simples, mas na hora da gente aplicar a gente esquece. O princípio da disponibilidade registral. Ninguém pode dispor daquilo que não tem, né? Ninguém pode dispor daquilo que não tem. Se eu não tenho uma maçã para dar para você, André, como é que eu posso me comprometer a dar essa maçã para você se eu não a tenho, né? Ou como é que eu posso nem me comprometer, porque eu posso ir buscar, mas como é que eu posso efetivamente te dar uma maçã se eu não a tenho? Então isso, no abstrato, é simples, é ridículo até a gente falar. Mas na prática, a gente vê todo dia, meu amigo. Um exemplo disso é formal de partilha, em que é colocado que o imóvel tal
ficou para os herdeiros, né? E aí, o imóvel, quando a gente fala o imóvel, e eu sou um dos ferrenhos críticos dessa expressão, tá? Porque, para mim não, eu tenho convicção disso. Não se transfere o imóvel, não se vende o imóvel, não se aliena o imóvel, não se hipoteca o imóvel. Se aliena, se transfere, se vende direitos sobre o imóvel. E aí a pessoa coloca, o imóvel ficou para os herdeiros, tal, tal, tal. Quando chega no cartório, o falecido não era dono, não era proprietário do imóvel. O falecido era promitente comprador. Então, o que ficou para os herdeiros? O direito de promitente comprador, que é um direito real diferente do direito real de propriedade. Olha, eu sei que você já está Tranquilo. Na linha do pênalti, para ir levar seu filho, mas olha só uma situação interessante, tá? A pessoa fez o inventário dizendo que o imóvel ficou para Beltrano, né? E aí, o cartório chegou e disse assim, olha, na verdade, pessoal, não é o imóvel, é o direito de promitente comprador. Aí a pessoa falou, ok, ele não tem realmente a escritura de compra e venda onde ele adquiriu a propriedade. Ele só fez a escritura de promessa. E aí o cartório registrou o formal de partilha dizendo, olha, os direitos aquisitivos do imóvel passaram para os herdeiros. Os herdeiros agora que vão ao proprietário, promitente vendedor, pedir a escritura de compra e venda caso já tenha sido quitado essa promessa. E aí, quando os herdeiros foram fazer isso, o promitente vendedor falou assim, mas eu já passei a escritura. Eu passei a escritura para o seu pai, no cartório tal, assim, assim, assado. E aí que os herdeiros foram atrás de saber, né, que já tinha sido, e não tinha sido registrado. Transmissão entre os vivos, a aquisição só acontece com o registro. Enfim, essa situação é importantíssimo a gente lembrar, né? O que se transfere são os direitos e saber quais direitos a pessoa tem para transferir. Princípio da disponibilidade. Com certeza. Hein, João? Antes de encerrar a live, eu acho que talvez o que eu vou falar aqui agora pode resolver o problema de muitos advogados que na última live que eu fiz, e eu quero agradecer essa participação, né? Foi muito legal mesmo, e você contribuiu muito com a live, e a gente falou muito na live lá do artigo 13, parágrafo 2º do provimento 65, né, quando se trata de uso capião. O que é isso aí, pessoal? Para quem não assistiu a live anterior com a doutora Luana. Na uso capião extrajudicial, e aí isso se aplica principalmente aos casos de herdeiros, né, quando o herdeiro é o requerente da uso capião, precisa justificar por que não utilizou o meio de escrituração para a transação, que o provimento diz, o meio não. Por que você não fez o inventário? Né? Porque você está querendo fazer uso capião desse bem se o meio correto, o meio originário seria o inventário. Isso que nós estamos conversando aqui, João, pode ser, com certeza absoluta, uma justificativa excelente para o advogado falar, cara, eu não consigo fazer o inventário porque no momento do falecimento, fulano de tal era solteiro, casou, divorciou, essa pessoa com quem ele se divorciou já faleceu e não sei o quê, e eu não consigo, né, fazer esse inventário justamente em razão de todos esses motivos aqui. Mas já recolhi o tributo e exerço a posse durante 17 anos, parará, 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 é consensual. Os demais herdeiros aqui assinam essa uso capião, dizendo que realmente reconhece a uso capião, que eu exerci a posse, né, com todos os requisitos da uso capião. Então, assim, o que a gente está conversando aqui, que parece ser teórico, exceção ao princípio da inscrição, pode ser uma solução que muitos advogados encontram no momento em que o registrador fala assim, olha, eu preciso de uma justificativa, né? Por que você não está usando a uso capião e não o inventário, né?
Perfeito, meu irmão, perfeito. Inclusive, isso é motivo para uma outra live, viu, meu amigo? Porque eu sou um crítico desse dispositivo. Eu sou um crítico desse dispositivo. Eu, inclusive, a época que o CNJ estava... Mas, assim, é exatamente isso que você falou. Do jeito que está hoje na norma, é desse jeito. Né? Mas na época que o CNJ estava... Você lembra disso? O CNJ pediu a ANOREG, pediu ao IRIB, pediu a OAB contribuições para o provimento 65, que depois veio a ser o provimento 65. E uma das contribuições que, a pedido da ANOREG, eu fiz, né, que eles mandaram uma minuta, né? E nesse dispositivo eu falei o seguinte, olha, não existe hierarquia entre os modos de aquisição. E o modo de aquisição pela uso capião, né, ele tem os requisitos na lei. Então, é uma posse de uso capione por um determinado período de tempo. Não interessa se a pessoa poderia ter adquirido por outro modo, pelo registro do título aquisitivo. Se ela tiver os requisitos da uso capião, ela adquiriu por uso capião. Esse é um entendimento, né, que eu coloco à discussão, mas do jeito que foi colocado no provimento, o registrador é obrigado a pedir essa justificativa, por que você não registrou o seu título e tudo mais. Mas eu digo o seguinte, se eu fosse registrador hoje, eu registraria. Eu registraria, porque se está provado que tem a posse ad uso capione e o tempo dessa posse, não me interessa por que ele não registrou o seu título, por que ele não foi atrás de A, de B, de C para receber a escritura e tudo mais. Né? Ninguém deixa de registrar o seu imóvel porque quer usucapi. Ninguém faz isso porque quer usucapi. As pessoas fazem por algum motivo, efetivamente, e que muitas vezes, mesmo que tenha tido motivo lá atrás, e você vai dizer assim, mas esse motivo não é suficiente. Ora, não é suficiente para você, mas é fato que eu já adquiri por uso capião, né? E aí você dizer, porque é prejuízo para o erário, né? É muito maior o prejuízo da irregularidade fundiária para o Brasil como todo, né? A irregularidade fundiária é um dos motivos, segundo o mestre Hernando de Soto, no Mistério do Capital, é um dos motivos do subdesenvolvimento. Dos países em desenvolvimento, antigamente chamados de subdesenvolvidos, né? Um dos motivos dele não sair do subdesenvolvimento é justamente a irregularidade fundiária. Então, a gente pensar sempre em regularizar, colocar... E o que é regularizar fundiariamente ou regularização imobiliária? É trazer para o jurídico, para o registro imobiliário, aquilo que de fato aquilo que de fato existe no plano físico. Sobre esse caso aí, né? João, eu acho muito legal, né, que eu já tive advogados, né, que apresentaram títulos aqui de uso capião no cartório e que foram meus alunos em pós-graduação. E aí, por isso, sempre quando me perguntam algo, eu falo assim, você quer que eu responda na qualidade de registrador de imóveis ou como professor? E aí, nessa pós-graduação, né, mas eu desci o cacete desse artigo. Falei, não, esse artigo é onde já se viu a posse, se tem os requisitos da posse e tal. Daí ele apresentou os campeões, eu falei, eu preciso... Como assim, professor? Já tá mas na pós-graduação, falou, não, lá era o professor André Vilaverde, realmente aí eu tenho severas críticas contra esse artigo, porque esse artigo ele traz, une aí, tenta trazer para um instituto da posse, né, da uso capião, elementos que estão fora da posse, né, elementos de justificação de documentos e por que não fez, não utilizou de um instrumento jurídico, fala, olha, tá tudo errado. Mas aí na apresentação da uso capião fala, olha, esse aqui, pelo princípio da legalidade, e aí eu preciso te exigir essa justificativa porque está lá no artigo 13, parágrafo 2º, enquanto... né, algum advogado não tomar a providência de declarar ele inconstitucional, a gente vai ter que... Falou, mas professor, o senhor não pode declarar
esse artigo inconstitucional e passar por cima dele e falar, aí a gente vai ter que fazer uma aula sobre direito constitucional, aí eu vou te falar que eu não tenho essa atribuição, essa atribuição no Brasil é somente para juízes e o oficial de registro não tem essa atribuição de declarar uma norma inconstitucional e passar por cima dela e registrar, né? Mas é muito legal isso aí, porque às vezes tem esse conflito, né, do professor e aí do registrador de imóveis, mas é muito legal de conversar. Bom demais, meu irmão. Bom demais, bom demais. Meu amigo, eu sei que você tem um compromisso com sua família, com seus filhos aí. Mais uma vez, eu quero agradecer de coração, meu amigo, a sua generosidade de bater esse papo com a gente, de dar essa aula pra gente, tá? Pessoal, vocês aí, quem não conhecia o professor André, eu acho que poucas pessoas, quem não conhecia, vocês acabaram de ter uma aula com um dos maiores conhecedores do direito registral imobiliário no Brasil, professor André Vilaverde, doutor em Direito Constitucional, tá? Uma pessoa com uma história de vida maravilhosa, né? Eu vou deixar a curiosidade para o pessoal, hein? Procurar saber. Para falar sobre esses temas aí. Tá? Uma pessoa que eu admiro bastante, que eu tenho como referência, tá? Agradeço enormemente aos nossos seguidores, André, tanto os meus quanto os seus que entraram nessa live, a participação de todos aqui, tá? A gente tá vendo aí, ó, deem os likezinhos aí, ó, os coraçõezinhos aí, quanto mais coração tiver, mais o Instagram gosta da gente. Com certeza. Não, André? Pessoal batendo palminha, coloca o curtir aí. Essa live ficará gravada. Professor André, posso compartilhar contigo e deixar gravado no teu Instagram também? Já deixo gravado aí. Maravilha. Ela ficará gravada para vocês que não assistiram ao vivo, ou que assistiram e querem rever algum momento. Tá? Eu estou aqui meio no escuro aqui, porque o sol está ali, tem umas pilastras aqui no meio. Mas, enfim, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar nos seguindo. Significa que estão gostando dos conteúdos que a gente está postando, né? E, meu amigo André, eu desejo a você tudo de melhor, meu irmão. E desejo que nós nos encontremos o mais rapidamente possível aí na minha terra, que agora é sua. Eu fiquei muito feliz quando você me ligou, né? Falou que estava com um novo projeto. E eu fico muito feliz quando eu vejo que profissionais brilhantes, como é o seu caso, né, dedicando aí o seu tempo, dedicando parte da sua vida para ensinar outras pessoas. Então, eu já queria pedir para todos os meus alunos aí, as pessoas que me seguem nas redes sociais, para seguir aqui o professor João Pedro Câmara, que é um cara que tem experiência não apenas no aspecto do estudo, mas na prática, né? Eu acho que esse conhecimento que o João tem da prática, que, por exemplo, eu não tenho conhecimento da prática, João, do outro lado do balcão, né? E você tem tanto do aspecto público, que você já trabalhou lá em órgãos públicos e sempre ligado ao extrajudicial, registro de imóveis, tabelionato de notas, e você tem a experiência como advogado e tem a experiência do lado de cá do balcão, né? Como tabelião, como registrador, como... Então, assim, pessoal, é só seguir o João aí, tem alguma dúvida sobre esse tema, eu achei assim sensacional, porque você já está demonstrando para os seus seguidores que o seu público, que você consegue ensinar o básico, mas esse tema é um tema super complexo. É um tema que o cara já tem que estar sabendo o que é o princípio da inscrição, já tem que estar assim num nível um pouco mais avançado para entender, porque senão o cara ficou perdido, que a gente falou, o que esses caras estão falando aí sobre exceção ao princípio da inscrição? Rapaz, tô perdido nesse negócio aqui, mas tenho certeza que só seguir o João aí, e eu agradeço de coração, né? Você vê aí, cara, a gente já tem uma sala de aula inteira, né? 40 pessoas aqui nas 7 horas da manhã. A gente teve quase 50 já, meu amigo. A gente teve quase 50, agora nós estamos com 38, mas enfim, isso fica entrando gente, saindo gente. Viu, João? Eu acompanho bastante, assim,
todas as pessoas que estão nas redes sociais. Eu já estou um pouco mais afastado, assim, estou me dedicando a outros projetos, mas sempre que me chamam, e é uma audiência muito legal, né? Eu vi que você começou há pouco tempo aí né, de realmente trabalhar nas redes sociais, e é uma audiência incrível, viu? Eu vejo, tem pessoas que estão há muitos anos aí nas redes sociais e não conseguem ter uma audiência 6 horas da manhã, colocar uma sala de aula inteira, 50 pessoas assistindo falando sobre registro de imóveis. Então, assim, parabéns e que você continue subindo aí e me convide sempre, viu? Quando tiver alguma aula, quando tiver qualquer coisa, pode me chamar que eu estou sempre à disposição. E vocês também aí que estudam extrajudicial, advogados, registradores, tabeliães, pode me chamar que eu estou sempre à disposição de vocês aí para contribuir de alguma forma. Obrigadão, João. E agora eu vou levar Não Henrique. tenha dúvida que vou te chamar mais vezes, meu amigo. Já vou levar Não Henrique tenha aqui para a dúvida. sala de aula. E Tá? ó, como é que é o nome do seu namorado mesmo? Adriene. Adriene. Mas é mais Olha fácil aqui, chamar eu sei Adri. que quem manda aqui em casa é minha esposa Joana, já está me olhando aqui. Então, Adri, ó, vou falar contigo aí. Traz esse rapaz aqui para rever a terra dos Altos Coqueiros aqui, a capital mais linda do mundo em linha reta. É isso Valeu, aí, meu irmão. amigo. Meu amigo, gratidão. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês. Tenham um bom dia e tenham uma Sucesso, excelente João. semana. E sigam também o nosso querido amigo professor André Valeu. Vilaverde.